título é Escravo na Casa do Rei. Quando eu cheguei na porta do jardim da Casa do Rei, ele ainda estava vazio. Uma árvore gigante furava o plástico de uma espécie de bolha sofisticada que protegia aquele pátio dos pingos da chuva e de um sereno indesejável. A Casa do Rei fica na beira da praia, Paraty, cidade que hospedou recentemente mais uma vez a Feira Internacional da Literatura. Na rua que beira o mar, os casarões pareciam estar dormindo. O barulho das festas, o caos literário da multidão cheia de performances, bailarinos estrangeiros, telões de pixels eletrônicos, projeções de escritores fantasmas, vendedores de cocadas e cocares, pareciam estar sepultados atrás da arquitetura antiga da igreja gigante. Empurrei a porta lateral do jardim e ela estava aberta. A árvore decorada de pequenas velas e o pátio iluminado por essas gotas de fogo abriam minha memória em direção ao mundo colonial, distante, pacífico e absolutamente unívoco. Mas não saberia dizer se o sarau daquela noite foi, no final das contas, um sonho, um pesadelo ou o melhor evento cultural da Flip. Fui para Paraty desejando com todas as forças que, em meio a tantos comícios, os escritores e os pensadores conversassem entre si, se sentassem ao redor de uma praça ou de uma árvore pintada de velas e falassem sobre o bem e o mal juntos. Sublime o monólogo das almas. Queria ter escutado a todos, mas cheguei à cidade tarde demais. A festa da literatura estava em suas últimas horas. Só me restava mesmo participar alegremente desse corujão na casa do príncipe. Tinha perdido o ex-presidente e toda uma constelação de poetas que passaram por ali mais rápido que um enxame de vagalumes. Olhei para o jardim encantado e as velas não piscaram. Desejei que, pelo menos durante o corujão, os poetas, os leitores, trovadores e repentistas pudessem chegar a um acordo, conversar sobre um único assunto juntos. Eu já tinha participado de um corujão antes, numa livraria do Rio de Janeiro. O agitador João do Corujão capitaneou uma noite de microfone democrático, música e palavrório ao lado do padrinho Jorge Benjor, durante a qual noite, pela primeira vez, recitei em público no Brasil 2 poesias. A noite fora longa, minha passagem pelo microfone rápida como as demais. O Corujão é uma festa muito popular, para cada um 15 instantes de fama sobre a ribalta. Nós, poetas, somos muitos, e a noite, lotada de pessoas, geralmente atravessa a madrugada. O Corujão é uma linda iniciativa cultural, arrecada livros, abre bibliotecas, encadeia as escolas de lugarejos afastados, promove o amor pela palavra em tantos lugares que oxalá se espalhe pelo Brasil, e é o que a gente está tentando fazer aqui em São Paulo, fecha parênteses. E para o Corujão na Casa do Rei, eu tinha imaginado poder fazer um convite aos participantes, né? Além da performance dramática, um desejo de comunicação. No final da minha poesia, eu ia propor um diálogo, qualquer que fosse, para que juntos comentássemos ou chegássemos ao acordo de alguma sintonia iluminada. Mas cheguei cedo demais para o sarau. A aura da árvore estava vazia. Eu saí velejando entre as pedras daquelas ruas torturantes, o famoso pé de moleque que lembra o doce da pavimentação feita pelos escravos na cidade histórica. Fui para longe da alegria literária e das lojas de livros, dos últimos ecos do lindo monólogo dos ecos. Vivi um pouco entre o porto e a noite. Quando eu voltei, estava lotada a Casa do Rei. O rei, um homem grisalho de porte hierático, perdido entre a multidão dos próprios convidados. Tinha ouvido falar que ele era um ótimo fotógrafo,
um amante das artes. E a ideia de conversar com o distinto mecenas passeava pela minha cabeça suavemente. Eu conheci vários príncipes em outros países e muitas vezes encontrei neles homens esclarecidos, indivíduos cujos gostos e a boa educação tinham se decantado através de séculos de privilégio. Mas o pátio da casa do rei estava lotado. Pedi ao animador João que me colocasse na fila dos declamantes. Arranjei um espaço mirrado, um teto de muro baixo, num canto entre as pessoas e assisti à procissão de dezenas de poetas, leitores, atores apaixonados e vibrantes. A noite estava linda, personagens editoriais e estrangeiros perfumados circulavam entre os aplausos. Um pouco cansado, esperei que João me colocasse logo no centro do palco, que não era um palco, era um espaço cheio de candelabros aos pés da árvore enfeitada de fogo. Mas seguiram os poetas durante algumas horas, até que, desobedecendo a sequência do João, que chamava cada um pelo nome, de cor, um rapaz se levantou do chão e invadiu o meio do átrio, batendo uma mochila pesada nas pedras, uma saca de pano amarrada com força no chão. A mala gritou pesado e o rapaz, que parecia um ator, um boêmio vestido de trapos, o rosto coberto pelos dreads compridos de negro, gritou mais pesado que o chão: se ele é um príncipe, eu sou um escravo. Essa é a minha poesia. Por um momento eu me vi excitado, apaixonado por um poema surpresa, tão lindo e fundamental que ninguém, muito menos eu, podia superá-lo. Naquela noite, não. Abaixado, o rapaz rodou no ar em volta de si, a cabeça baixa, os dreads como tentáculos balançando, gritou mais outras palavras que eu logo fui esquecendo. Ele era um negro descalço, as calças de andrajos, o resto do corpo pelado, cicatrizes no peito e no rosto. Entre acordos, vaias e aplausos, o príncipe dos mendigos saiu de cena, deixando o papel com o poema que eu ia ler no bolso, furado, sem sentido, demagógico. A agitação dos presentes não foi fácil de acalmar dali em diante. Muitos tinham bebido demais, existia um mito popular, centenário, ligando poesias e palavrórios ao consumo de álcool. Cachaça na casa do rei. Já no Rio de Janeiro, o Corujão tinha oscilado entre poetas mais delicados e personagens festeiros. A partir do escravo revoltado, os ânimos se acirraram e paulatinamente os bêbados se manifestaram em prol da não violência, repetindo sem parar frases cujo valor estético era mais do que duvidável e cujo barulho incomodava os ânimos mais apurados. Um dos organizadores tentou acalmar a galera. Outros poetas competiram pelo mesmo espaço com grupos de pensadores que naquela altura pareciam mais arruaceiros. O público chique foi se dispersando e ficamos só nós, os poetas inéditos, aqueles que desejavam falar e escutar algo de próprio na feira de Paraty. Quando o clima da noite voltou a ser mais calmo, me levantei um instante, atravessei o corredor do pátio, ainda cheio de gente, onde uma lareira inexplicavelmente acesa sublinhava o calor tropical daquela noite. Obviamente o príncipe não abriria o interior do casarão para uma festa assim tão incontrolável. Não era a primeira vez que eu hospedava o sarau na própria casa. O banheiro que eu usei ficava atrás de uma porta de madeira pesada, onde antes provavelmente era a senzala. Quando eu voltei, o palco estava sendo quebrado. Os gritos tinham estourado, o mendigo irritado tinha voltado, os bêbados latiam ao mesmo tempo e alguém foi prontamente atingido no rosto, estava ferido ou chocado. A sucessão de fatos a partir de então foi rápida,
torturante e difícil de guardar racionalmente. Sei que a uma determinada altura o príncipe, vestindo caque, expulsava um negro de casa. Eu não me lembro as palavras exatas, mas algo cujo texto ou subtexto podia ser: ponha-te na rua, esta é a casa do rei. Quem não teria expulsado do próprio jardim um arauto assim inconveniente que tanta balbúrdia tinha provocado? Eu te odeio! Respondeu o príncipe negro ao homem grisalho, na cara, gerando silêncio, antes de ser gentilmente afastado. Não obstante tenha sido, na minha opinião, o melhor e mais intenso corujão onde eu tinha estado, a noite deve ter se arrastado depois disso. Os bêbados assolaram, a falta de poesia tomou conta do pátio, onde as velas e os castiçais tinham sido quebrados. Continuamos por fim declamando em nome de ter suportado aquele evento tão estranho, tão inusitado e sem tamanho. Eu fui o penúltimo a recitar alguma coisa naquela noite. João gentilmente me disse que o texto tinha arrasado. Mas o que havia àquela altura para ser arrasado, depois que todos presenciamos o único diálogo da Feira de Literatura deste ano? Depois que todos assistimos o único diálogo que no Brasil esperamos por todos esses tempos, séculos. O diálogo importante entre o herdeiro da história imperial, o príncipe brasileiro, com seu escravo. Diálogo quebrado e sem paradeiro entre um homem grisalho e um jovem negro todo marcado no rosto, no torso, no